Toda vez que a gente vai começar alguma coisa nova, que a gente não tem domínio sobre todo o conteúdo, é natural que a gente sinta um pouco de medo, um pouco de receio ali de estar fazendo algo não da melhor forma possível, né? E com a área dos investimentos começa do mesmo jeito. Quando a gente começa a investir, é natural sentir um receio de tipo, será que eu estou no caminho certo? Será que eu estou fazendo as coisas certas? Será que essa é a melhor forma de eu fazer isso? E por vezes, esses medos fazem a gente parar na evolução de começar a investir e outras pessoas não usam esses medos como razão para investir mais, né? Porém, eu separei aqui para falar com vocês 6 passos, 6 etapas que eu cumpriria caso eu estivesse começando a investir hoje, caso eu estivesse começando a investir agora. E eu quero compartilhar isso com você para você tomar suas decisões aí, beleza? Vamos lá. E a primeira coisa que eu faria seria melhorar o meu ciclo social. Como que eu vou fazer isso? Bom, cara, se você tem uma atividade social, por exemplo, você vai ao trabalho, você estuda, você tem ali a sua família e você vai à igreja. Você tem ciclos sociais. É difícil você mexer diretamente nesses ciclos sociais. Só que além desses que eu comentei aqui contigo, que é só um exemplo, você tem também o seu celular, né? A sua mídia social. Nessa parte da sua mídia social, da sua rede social, dá para você melhorar o que você vê sobre finanças, por exemplo, que é o caso aqui dos investimentos. Então, eu passaria a seguir mais pessoas que falam sobre investimentos, que estão construindo patrimônio, que estão começando a investir, que estão saindo das dívidas. Essa parte de mudar o seu ciclo social, né? Eu estou fazendo aqui por meio da rede social, é muito negligenciada pela maioria das pessoas. É só tu pensar num outro cenário. Por exemplo, imagina uma pessoa que ela quer emagrecer, só que ela tem os mesmos amigos, tem os mesmos comportamentos, frequenta os mesmos locais. O encontro da rapaziada, dessa galera, é sempre com relação à comida. A página do Instagram dessa pessoa, ela só vê comida. Então, se você não mudar isso, cara, aí você pode até manter um projeto ali para emagrecer um pouquinho ali no início, mas é difícil, é mais difícil, uma vez que você tenha mudado o seu ciclo social. Imagina essa mesma pessoa mudando o ciclo social dela, frequentando outros locais, conhecendo pessoas que têm prática esportiva, vendo no Instagram pessoas que estão emagrecendo também. Então, querendo ou não, essa primeira mudança é muito importante. Por quê? De nada basta você saber toda a parte teórica, saber tudo que tem que ser feito, se você tem um ambiente que te segura muito, cara. É impressionante, você tem que ter muito mais força de vontade para fazer o que tem que ser feito quando tu tá num ambiente negativo para aquele item. Então a primeira coisa que eu faria, mexeria no meu ciclo social. Ah, Alexandre, eu não consigo mexer, pô, as pessoas que eu trabalho, a minha família, o meu bairro, eu não consigo mexer em nada disso. Mexe pelo menos na tua rede social. Esse era o primeiro passo que eu faria. E na segunda etapa, no segundo passo, o que eu faria? Eu adquiria uma base teórica básica para eu conseguir começar a entrar em campo e colocar o conteúdo em prática. Como que consegue fazer uma base teórica sobre investimentos? Você pode aprender por meio de livros, só que por meio de livros é mais demorado. Então o que eu faria? Eu pegaria uns vídeos no YouTube e começaria a aprender sobre investimentos. Considerando aqui que eu estou começando a investir, eu vou considerar um cenário de que eu não tenho dívidas. Então eu assistiria vídeos sobre finanças pessoais, sobre como que eu posso organizar minhas finanças, quais são os investimentos disponíveis, o que é renda fixa, o que é renda variável. Eu assistiria um pouquinho de cada vídeo ali, anotaria, aprenderia o mínimo sobre cada um desses itens e eu formaria essa minha base teórica tranquila para eu começar a entrar em prática, tá? É interessante você saber, cara, que essa base teórica, assim como qualquer outra área da sua vida, você não precisa se tornar um especialista para começar a investir. É a mesma coisa, você quer aprender a nadar, você não precisa se tornar um professor de natação na base teórica para você começar a nadar. Você tem que saber o básico ali para começar a praticar, beleza? Então esse seria o segundo passo. E o terceiro passo, o que eu faria? Definiria uma meta mensal para eu começar a investir. É importante você fazer isso. Por quê? Porque tem gente que fala assim, não, vou começar a investir, mas tu vai investir quanto? Não, vou investir quanto sobrar do meu dinheiro. Não vai funcionar, cara, não funciona assim. Quando você se organiza financeiramente, você tem que ter organizado também o que você quer fazer com o seu dinheiro antes dele chegar em você. Então, esse terceiro passo é fundamental. Defina uma meta que você quer investir todos os meses. Pô, Alexandre, como é que eu vou definir essa meta? Ela tem que ser não tão fácil e não tão difícil a ponto de você não conseguir. Exemplo, eu sempre trabalhei com 30%. Eu, Alexandre, sempre coloquei, pô, eu quero investir 30% do meu salário, pelo menos 30%. Por quê? Devido a todos os custos da minha vida, 30% era uma meta que é meio ousada, só que não é impossível de ser cumprida. Agora, se você ganha aí, sei lá, 3 mil reais, e você bota uma meta assim, eu quero investir 50 reais no mês. Pô, cara, é uma meta muito baixa.
R$ 50, qualquer coisa, uma pizza que você for comprar é mais caro do que R$ 50. Agora, se você ganha 3 mil e quer botar uma meta de investir R$ 2.000 por mês, é uma coisa meio ousada. Você vai ter que se esforçar muito para chegar nessa meta. Então é interessante você trabalhar com um percentual. Até porque se você ganhar mais naquele mês, você aumenta esse percentual durante o mês também. Eu trabalhava com 30%. Você pode definir um percentual para você aí que faça sentido, beleza? E na quarta etapa eu faria o quê? Colocaria o conteúdo em prática, entraria em campo. Como é que eu faria isso? Primeira coisa, abriria as contas em todas as corretoras que fariam sentido para mim. Se eu quero investir no cenário nacional, abriria uma conta numa corretora no cenário nacional. Quero ver como é que é investimento no exterior também. Abriria uma conta numa corretora que eu faça isso, com base nas pesquisas que eu fiz lá no passo 2, se eu não me engano, né? Eu quero aprender a investir em cripto, abriria uma conta numa exchange. Então já abriria as contas que eu preciso, já pegaria ali, com base na minha meta, o primeiro mês de investimento, vamos supor que eu fosse investir R$ 500 por mês, só um exemplo. Eu pegaria esse dinheiro ali para aprendizado e não para fazer exatamente os investimentos. Você vai entender o que eu vou falar. Então, por exemplo, eu pegaria desses R$ 500, R$ 100 eu vou colocar num tesouro direto, num título de renda fixa. Eu vou ver como é que faz. Aí eu ia lá na minha conta, faria a transferência para a corretora que eu abri, ia lá, selecionaria o título, compraria. Um dia depois eu ia lá e venderia. Por que isso? Porque eu quero entender todo o fluxo, eu quero entender tudo como funciona. Quanto tempo leva para eu começar a investir? Se eu tentar aportar esse dinheiro 5 da tarde de uma segunda-feira, eu consigo aportar? Eu não consigo aportar? Se eu tentar resgatar esse dinheiro numa sexta-feira, 4:30 da tarde, que horas que esse dinheiro vai bater na minha conta? Entendeu? Então, quando você faz esse fluxo de aportar, comprar o título, depois você vai lá e vai realizar esse título, você começa a entender coisas que só na base teórica é difícil você pegar, tá? Eu faria isso com a renda fixa e ela faria isso com o título do Tesouro Direto, por exemplo. Faria isso também, vamos supor, fundos imobiliários. Nunca vi, estudei mais ou menos como é interessante. Eu entraria lá na corretora, pegaria R$ 100, vou comprar aqui um fundo imobiliário ou 2 fundos imobiliários. Comprei, no outro dia eu vou vender. Ah, Alexandre, tem que pagar imposto. Beleza, você paga, cara. O importante agora não é a rentabilidade. O importante é adquirir o conhecimento. Você já vai ver como as coisas funcionam. E conforme as dúvidas forem surgindo, você vai solucionando. Ah, eu quero comprar ações. Eu pegaria R$ 100, vou lá selecionar uma ação e vou comprar. Vou selecionar um ETF. O que é um ETF? Vou pesquisar. Então, no meio desse caminho, desse primeiro mês, eu já ia adquirindo mais conhecimento. Assim como eu já falei aqui de 3 títulos, né? Renda fixa, Tesouro Direto, fundos imobiliários, ações. Eu faria também exterior. Como que investe no exterior? Vou pegar R$ 100, eu vou mandar para o exterior, vou fazer um câmbio, vou comprar um título. No outro dia eu vou vender e vou ver como é que acontece isso. Eu vou pegar outros R$ 100, eu quero comprar Bitcoin. Eu faria a mesma coisa. Você entendeu o cenário aqui, né? Então, olha só, a pessoa que fica só adquirindo campo teórico, eu peguei esses R$ 500, pulverizei em 5 fatias de R$ 100. Em cada fatia eu comprei um determinado ativo e vendi. Num espaço de uma semana, vamos considerar aí. O acúmulo de conhecimento que eu vou ter nesse primeiro mês de investimento é muito maior do que uma pessoa que fica só no campo teórico. Então, essa seria a minha entrada no campo de batalha para eu aprender cada vez mais. O problema de fazer isso de forma pulverizada, de o quê? Chegar no YouTube e procurar um vídeo para cada coisa, é que o conteúdo está todo disponível, só que ao mesmo tempo leva mais tempo para você adquirir todo esse conteúdo, condensar esse conteúdo e adquirir. Inclusive, aproveitar aqui, eu escrevi um livro agora que eu falo exatamente sobre isso, como organizar as finanças, como sair das dívidas, como se organizar financeiramente e como começar a investir. Quais são os meios que você tem para construir teu patrimônio com calma, né? Organizar as tuas finanças e construir teu patrimônio com calma. Eu vou deixar um print aqui. Se fizer sentido para você, vai lá no link na descrição, adquira sua cópia. Eu tenho certeza absoluta que se você pegar esse livro e ler, sem dúvida, você vai estar mais do que preparado para começar a investir. Beleza? Voltando ao nosso passo a passo aqui. Sair do campo do quarto passo, eu vou entrar no quinto passo, que seria o quê? Os meus primeiros aportes, matematicamente, é mais recomendado você fazer o quê? Construir a sua reserva de emergência. A maioria das pessoas falam isso, né? Então, você tem que ali construir sua reserva de emergência, é realmente importante. Mas o que eu faria? Nos primeiros aportes, eu pegaria metade para fazer minha reserva de emergência e outra metade do aporte eu ia testando outros ativos, justamente por conta desse aprendizado que eu estou falando com você aqui. Eu não deixaria de formar minha reserva de emergência, mas ao mesmo tempo, com a outra metade desse aporte mensal que eu vou fazer, eu selecionaria um ativo que faz mais sentido para mim, uma vez que eu já tenho entendido como que funcionam os outros ativos, e selecionaria para começar a montar minha carteira. Então, vou te dar um exemplo aqui. Eu cheguei no primeiro mês, eu vou investir R$ 500. Com
R$ 100 eu comprei Tesouro Direto, comprei fundo imobiliário, ações, exterior e criptomoeda. Entendi como isso funciona. Beleza. Realizei essa compra e comprei o primeiro mês todo de reserva de emergência. Beleza. A partir do segundo mês, eu vou julgar. Bom, beleza, eu entendi mais ou menos como que funcionam os investimentos aqui, superficialmente, e para o meu momento de vida, eu entendo que eu quero começar, um exemplo, por ações. Metade em renda fixa, metade em ações. Beleza, então no segundo mês o que eu faria? Metade eu compraria um título pós-fixado, pode ser o tesouro Direto, né? Ou um CDB que pague bem. E na outra metade do aporte, eu começaria a selecionar boas empresas para formar o meu portfólio, né? E isso faria com que eu evoluísse cada vez mais. Então, eu ia balanceando esses primeiros aportes dessa forma para eu começar a acessar outros mercados e adquirir ainda mais conhecimento. Vale lembrar aqui que isso tudo que eu tô te falando é de caráter educacional, né? Você julga aí o que faz sentido para você e seleciona os ativos que faz sentido para você. Por exemplo, eu falei aqui no quinto passo de você investir em renda fixa e em ações. Só que você pode investir em renda fixa e criptomoeda. Você pode nem investir em renda fixa e investir só em fundo imobiliário. Vai ter que ser um negócio que faça sentido para você. Conforme você for testando e estudando cada vez mais, você vai ver com o que você se sente mais habituado para começar a fazer tua carteira de investimento. Beleza? E o sexto passo, o que eu faria? Cara, eu leria diariamente. Como assim? Eu adquiri o hábito da leitura. Olha, eu dei um exemplo aqui no vídeo sobre uma pessoa que quer... Imagina uma pessoa que está com sobrepeso e ela quer emagrecer. Cara, você pode até... Imagina que tem uma lâmpada mágica que a pessoa fala assim, cara, me emagrece, no estalar de Deus. A pessoa foi lá e emagreceu. Só que se ela não emagrecer no comportamento dela, na mentalidade dela, em tudo isso que envolve a vida dela, ela vai voltar a engordar, cara. A verdade é essa. E isso funciona também com as suas finanças. Não adianta eu chegar para você, conhecer você e falar assim, não, é o seguinte, no primeiro mês, aporta nesses ativos aqui, no segundo, aporta nesse daqui. Se você não mudar como pessoa, não mudar sua cabeça de uma pessoa que nunca investiu, de que não constrói patrimônio, para uma pessoa que constrói patrimônio. E uma das formas de fazer isso é com aquele primeiro passo que eu te falei, controlando o teu ciclo social, só que você faz também melhorando como pessoa. E uma das formas de fazer isso é por meio da leitura. Por isso que eu falei aqui para você ler diariamente. Eu separei aqui até 3 livros que são simples para você começar a ler. A Psicologia do Dinheiro é um livro mais recente, é muito bom, é um conteúdo que ele é mais voltado para o comportamento e mentalidade. É como se fosse um Pai Rico, Pai Pobre, só que mais da atualidade, né? Eu separei aqui também Os Segredos da Mente Milionária, que é um livro clássico, simples pra caramba de ler, pequeno, que você vai mudar a sua cabeça em relação a adquirir ativos ou passivos, de construir riqueza de verdade, né? E eu coloquei aqui também o Padrão Bitcoin, inclusive é aquele livro que está ali atrás, aí em cima. Por quê? Porque você passa a entender o Bitcoin não só com a imagem de outras pessoas, que as pessoas falam, Bitcoin é esquema, Bitcoin é pirâmide, Bitcoin... Cara, você consegue ler ali e entender o ativo de uma forma assim, cara, isso aqui faz sentido para mim, isso aqui não faz sentido para mim. É um livro muito bom, né? Então, eu separei esses 3 livros, eu colocaria na minha rotina o hábito de leitura. Nem que seja 20 minutos por dia, 30 minutos por dia, mas eu colocaria. E um livro vai puxando o outro. Conforme você for se sentindo cada vez mais à vontade, naturalmente você pegaria outro livro e iria melhorando. Eu tenho certeza que se você vai começar a investir ou está no início da tua trajetória como investidor e você adquirir esses 6 passos que eu falei contigo aqui, essas 6 etapas, eu não tenho dúvida que a tua trajetória vai ser muito mais efetiva do que se você não executar esses 6 passos, beleza? Então, esses foram os passos que eu separei para falar contigo. No meu livro, o link está aqui na descrição, adquira sua cópia, eu tenho certeza que vai te ajudar muito nesse processo também. E se esse vídeo fez sentido para você, cara, deixa o like aqui embaixo, representa o mundo aqui para mim, que eu tô produzindo esses vídeos aqui, e para você é só clicar no botão, tá bom? Fica à vontade para usar os comentários que eu respondo a maioria das pessoas. Falou, valeu, a gente se vê no próximo vídeo.